E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Live bem atípica, num lugar atípico, situações atípicas, tudo diferente. Tô aqui teimando em fazer essa live. Bom dia, Bruna, tô bem com você. Tô teimando em fazer essa live porque olha só, o barulho. Mosquitinho, saca esses mosquitinhos assim que fica voando em volta do olho da gente, na orelha, nesse calor, tá calor pra caramba. Se eu ligo o ventilador eu espanto os mosquitinhos, porém fica um chiadão na live e aí não dá pra galera curtir. E tá, cara, tá cheio de mosquitinho aqui. E o único lugar onde dava uma luz legal pra eu fazer a live era aqui, né? Olha só, eu tô aqui, ó, aqui tá o meu carro, na garagem da casa da minha tia, e eu vim aqui, o único lugar que deu a luz assim mais interessante para poder gravar, a gente eu parei. Mas enfim, aí eu até arrumei um paninho aqui, ó, para ficar espantando os mosquitinhos, pra eu conseguir ler. Cara, que bizarro, saudade da minha casa. Mas vamos lá. Eu tô melhor, muito obrigado por todo mundo aí que tá perguntando. A minha garganta ainda tá doendo bastante, principalmente o lado esquerdo. Eu tô com muita dificuldade para engolir, né? Você fica com a sensação de que tem um caroço na garganta, muito ruim. Ó, aqui ainda para ajudar os cachorros latindo, tem uma escola ao lado e aí tem ônibus escolares que vão chegando e enfim, vamos lá pro desafio da leitura de agora cedo, mas eu prometo que vai ser rápido, mas vocês não reparam, ó, os maritacas, lugar bom pra morar, se for pra gravar vídeo, só que não. Vamos lá. Capítulo 13. Mesmo histórias verdadeiras são contos de fadas. É o viés de história. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse viés, porque eu particularmente, que gosto de, assim, de pensar e observar a vida de forma questionadora, filosófica, eu acho que esse viés aqui é muito interessante. Eu não consegui ler ele aqui antes de começar a live, porque eu já comecei meio assim em cima da hora, né? Até arrumar um lugar, eu tinha escolhido um lugar para começar, acabei indo para outro. Enfim, vocês estão me ouvindo bem, né? O barulho da rua aqui não tá atrapalhando nada, né? Mas vamos lá. Viés de história. Provamos histórias como provamos roupas. Lê-se em Max Friedrich. Ele diz isso. Provamos histórias como provamos roupas. A vida é uma confusão pior do que um novelo de lã. Estamos ouvindo bem, legal, obrigado. A vida é uma confusão pior do que um novelo de lã. Imagine um marciano invisível que caminha ao seu lado com um bloco de notas, igualmente invisível na mão, e anota tudo que você faz, pensa e sonha. A ata da sua vida consiste em observações como, entre aspas, tomou café com 2 cubinhos de açúcar, pisou em uma taxinha e amaldiçoou o mundo, sonhou que beijava a vizinha, marcou a viagem de férias nas Maldivas, custou os olhos da cara, pelos na orelha, arrancou na hora, e assim por diante. Traçamos esse caos de detalhes em uma história. Queremos que nossa vida forme um cordão que possamos seguir. Muitos chamam esse fio condutor de sentido. Se nossa história corre durante anos em linha reta, passamos a chamá-la de identidade. Fazemos o mesmo com os detalhes da história universal, modelando-os em uma história sem contradições. Eu divaguei. Fazemos o mesmo com os detalhes da história universal, modelando-os em uma história sem contradições. O resultado, de repente, entendemos, por exemplo, que o Tratado de Versalhes levou à Segunda Guerra Mundial e porque a política monetária branda de Alan Greenspan
levou à falência do Lehman Brothers. Entendemos que a cortina de ferro teve de cair ou porque Harry Potter se tornou um best-seller. Obviamente, o que chamamos de entender, ninguém entendia no passado, ninguém podia entender. Construímos sentido a posteriori. Portanto, as histórias são uma coisa questionável. Porém, aparentemente, não podemos ficar sem elas. Por que não? É uma incógnita. O que sabemos é que as pessoas explicaram o mundo primeiro através de histórias, antes de começarem a pensar cientificamente. Essa frase aqui, o que sabemos é que as pessoas explicaram o mundo primeiro através de histórias, antes de começarem a pensar cientificamente. A mitologia é mais antiga do que a filosofia. Eis o viés de história. Isso aqui é foda. As histórias distorcem e simplificam a realidade. Elas reprimem tudo que não se encaixa direito. Nos meios de comunicação de massa, o viés de história se propaga como uma epidemia. Nos meios de comunicação de massa, o viés da história se propaga como uma epidemia. Exemplo: um automóvel atravessa uma ponte. De repente, a ponte desaba. O que vamos ler nos jornais no dia seguinte? Ouviremos falar da história de má sorte daquele que estava no automóvel, de onde ele vinha e para onde estava indo. Conheceremos sua biografia, nasceu em tal lugar, cresceu em outro, tinha tal profissão. Caso ele sobreviva e consiga dar entrevistas, ouviremos exatamente como se sentiu no momento em que a ponte desabou. O absurdo. Nenhuma dessas histórias é relevante. Relevante não é o homem azarado, e sim a construção da ponte onde exatamente estava seu ponto fraco. O material perdeu a resistência? Em caso afirmativo, onde? Em caso negativo, a ponte estava avariada? Em caso afirmativo, o que causou sua avaria? Ou teria sido empregado um princípio de construção fundamentalmente impróprio? O problema em todas essas questões relevantes é que elas não cabem em uma história. Sentimos atração por histórias e aversão a fatos abstratos. Isso é uma maldição, pois aspectos relevantes são desvalorizados em favor de outros irrelevantes. E ao mesmo tempo é uma sorte, pois do contrário só haveria livros técnicos e nenhum romance. De qual das seguintes histórias você se lembraria melhor? Olha só. A. O rei morreu, em seguida morreu a rainha. B. O rei morreu, em seguida a rainha morreu de tristeza. Se você respondeu como a maioria das pessoas, irá memorizar melhor a segunda. Aqui as duas mortes não se sucedem simplesmente, mas têm uma ligação emocional. A história A é o relato de um fato. A história B produz sentido. Segundo a teoria da informação, na verdade, a história A é mais fácil de ser arquivada. É mais curta, mas nosso cérebro não entende assim. Uma propaganda que conta uma história funciona melhor do que a enumeração racional das vantagens de um produto. Observadas objetivamente, as histórias sobre um produto são secundárias, mas não é assim que o nosso cérebro funciona. Ele quer histórias. O Google comprova muito bem esse fato no spot americano do Super Bowl de 2010. Ele pode ser encontrado no YouTube com o título Google Parisian Love. Moral da história. Da própria biografia até a história universal, modelamos tudo em histórias que fazem sentido. Assim, deturpamos a realidade, o que prejudica a qualidade de nossas decisões. Como contramedida, pense em cada história separadamente. Pergunte a si mesmo o que essa história está querendo esconder. Pergunte a si mesmo o que essa história está querendo esconder. E para treinar, tente ver sua própria biografia fora de contexto. Você vai se surpreender. Gente, eu poderia falar horas sobre esse viés. Horas não, mas bons minutos aí, daria um papo bom aqui. Mas
Eu tenho vários motivos para não fazer. Primeiro, porque minha garganta tá doendo. Segundo, porque esses mosquitos estão me infernizando. Terceiro, porque tá calor pra caceta aqui onde eu tô. E quarto, porque essas lives são rápidas e eu não posso tomar muito tempo. Mas a gente pode, eu acho que ficou bem claro, né? Que histórias são contadas de trás para frente. Aliás, de frente para trás. Nós construímos histórias depois do que vivemos. Nós não planejamos histórias. Nós criamos perspectivas, mas nós construímos histórias que caibam dentro da nossa compreensão afetiva, dentro da nossa, dentro dos nossos desejos. E assim a gente vai tentando dar sentido a coisas que simplesmente foram fatos que nos trouxeram até aqui. Só que dar esse sentido é importante porque faz parecer que a nossa história é importante. Ela nos dá a impressão que nós construímos a nossa identidade a partir desses sentidos que nós damos à história. Então, é muito complexo esse assunto, mas como eu falei, eu estou num lugar desconfortável para gravar essa live. Esses mosquitinhos estão me infernizando aqui, tá calor a beça. Eu tô com muita dor de garganta, então eu não vou discorrer esse assunto dando exemplos, mas eu posso indicar um vídeo que tem no YouTube. Se vocês digitarem lá Steve Jobs em Stanford, tem ele lá falando sobre ligar os pontos. E aí ele conta a história dele, né? A partir daquele momento que ele olha para o passado dele e ele conta a história dele de como ele chegou até ali. É muito bonito esse vídeo, é muito interessante. Eu aprendi muito com esse vídeo e eu conto a minha história sempre dessa mesma forma. Eu ligo os pontos que fazem sentido para que eu tenha uma resposta pelo menos plausível de como eu cheguei até aqui. Todos nós fazemos isso, né? Seja no namoro que você tem, seja no casamento que você tem, seja com os seus filhos que já cresceram, seja nas decisões que você já tomou para chegar até onde você está. Em tudo isso a gente olha para trás e a gente constrói uma história bonita da nossa vida, né? Das dificuldades que enfrentamos, da coragem que tivemos, da renúncia que adquirimos para poder ter escolhas, do quanto nos resignamos, do quanto abrimos mão, do quanto sofremos. E a gente vai construindo a nossa identidade a partir dessas histórias. Mais vale pensar. Tente observar a tua vida um pouco fora desse contexto histórico que faz sentido. E tente enxergar a sua vida um pouco mais factual, das coisas que de fato aconteceram. E entenda que as coisas em si, elas não têm sentido. Nós atribuímos sentido às coisas. Nós construímos histórias a partir dos fatos. E nós não pegamos os fatos em si. Aí você fala, poxa Charles, mas é como ele disse aqui. Se fosse assim, só existiria livros técnicos e nenhum romance. É verdade. Mas muitas vezes o nosso sofrimento, a nossa dor emocional principalmente, ela é mais resultado das histórias que contamos do que dos fatos que aconteceram. Nós romantizamos os fatos e potencializamos o nosso sofrimento ou até mesmo as nossas vitórias, ou valorizamos demais certas situações simplesmente por romantizarmos fatos. Fatos são fatos, eles não mudam a história. Mas você tem o poder de mudar a história a partir da sua imaginação ou construção mental. Seja mais consciente para avaliar fatos que te causam dor. Muitas vezes essa dor e esse sofrimento que você sente é mais pelo valor que você atribui aos fatos do que pelos fatos em si. Os fatos apenas são. Enxergue a realidade como ela é. E a sua caminhada vai se tornando menos romantizada, mais consciente. E quando precisar de um certo romance em alguns fatos para torná-los mais belos,
conceda-os, né? Isso vai ser interessante também para tornar a tua história mais gostosa de ser vivida. Beleza? Um bom dia a todos. Obrigado aí pela paciência. Eu espantando mosquitinhos, uma paisagem toda casa de vó. Mas estamos aí. Um beijo no coração de vocês e vamos que vamos. Hoje eu volto para casa. Amanhã, 7 horas da manhã, estou na minha casa fazendo a nossa live. Beleza? Beijo para vocês. Bom dia. Fui. Valeu.